Todo mundo foi viajar e eu não fui viajar. Essa é uma das coisas que passa na cabeça de muita gente, que ainda coloca como viajar sendo algo muito caro. Não é barato, mas não é tão caro como parece. E esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos nas minhas redes sociais. Eu vou ensinar 12 dicas de como viajar barato. Vou passar por algumas informações e você vai entender e vai se aprofundar e ver que tem como sim viajar barato. Já sabe, se inscreve, curte, compartilha, roda a vinheta, que esse vídeo é muito, muito bom para você viajar e economizar. Vambora! A primeira dica importantíssima para que você consiga viajar barato se chama antecedência. Comprar passagens ou reservar hospedagens com antecedência vão fazer com que fiquem muito mais barato. Essa é um raciocínio muito importante. E quando você planeja uma viagem com 5, 6 meses de antecedência, isso fará que você economize muito. Agora, um adendo: existem alguns lugares específicos, e aí é uma questão de coragem. Cada um tem a coragem para poder fazer ou não. Que quando vai chegando perto da data, os valores caem para que possa ser preenchido pelos viajantes. Mas aí é muito arriscado. Estou falando isso mais em questão de hospedagem. A hospedagem, às vezes, você consegue pegar uma boa hospedagem faltando poucos dias para viajar. Mas se você está vendo esse vídeo para construir as suas primeiras viagens, eu não aconselho que você faça isso. Faça os procedimentos que depois você vai entender, que eu vou explicar nesse e em outros vídeos. A segunda dica de como viajar barato se chama estudar os lugares. Claro que todo mundo conhece muitos pontos turísticos famosos dos destinos que você quer ir. Eu quero ir ao Rio de Janeiro. Eu quero ver o Cristo Redentor. Eu quero ir no Pão de Açúcar. Mas não ver vídeos, hoje em dia o YouTube tem vários influenciadores que trazem informações importantíssimas, vai te atrapalhar sim na sua viagem. Ver vídeos antes de ir para determinados lugares vai fazer com que você tenha um conhecimento prévio sobre muitas coisas e não caia em várias ciladas. Estudar o lugar é fundamental para que você economize na sua viagem. A terceira dica é sobre o que eu devo fechar primeiro: aéreo ou hospedagem? Ou pacote? Não vou discutir aqui se pacote ou você ir sozinho é a melhor forma. Eu considero ir sozinho a mais barata, mas aí eu deixo isso com uma explicação num outro vídeo. O que eu posso te afirmar é o seguinte: a melhor coisa é fechar o aéreo primeiro e depois fechar a hospedagem. Se você fechar a hospedagem primeiro, o que vai acontecer? Você só vai poder comprar os voos naquela data específica que você fechou a hospedagem. Já quando você fecha o aéreo, dependendo, você pode pegar uma promoção, e os dias que geralmente tem mais promoção é terça, quarta e sábado, são os dias mais baratos para se comprar passagens aéreas. Nesses dias que eu citei, você fechando o aéreo, vai ficar muito mais prático você procurar a hospedagem apenas nos dias que você precisa. Vai fazer uma viagem? Fecha o aéreo primeiro. Eu vou de carro, vou de ônibus. Aí já é um outro tipo de viagem. A grande maioria das viagens que as pessoas querem fazer, geralmente é de avião. Uma quarta dica para economizar muito nas viagens é hospedar em casa. E aí eu já cito o Airbnb. Cansei de falar aqui nos meus vídeos sobre como se hospedar no Airbnb e as vantagens de hospedar no Airbnb. Uma das maiores de hospedar em uma casa, ou até mesmo um hostel que te permita cozinhar, é isso: cozinhar. Quando você cozinha, economiza muito. Geralmente os almoços são mais baratos, você consegue comer almoços acessíveis em vários lugares. O jantar, que costuma ser a maior facada. Então já te digo, se você hospedar num lugar que tenha como cozinhar, tem essa possibilidade de você jantar, cozinhar o seu próprio alimento e isso te economizar muito. Você vai estar conhecendo lugares maravilhosos e economizando bastante. Uma outra dica é feche as torneiras. Por que eu estou falando isso? Tem pessoas que eu falo: eu não tenho dinheiro para viajar, mas lancham todos os dias da semana gastando vários dinheiros com isso. Eu não tenho dinheiro para viajar, mas todo final de semana deixa R$200 no bar gastando com os amigos. Eu não tenho dinheiro para viajar, mas escolhe o carro mais caro que puder e paga uma parcela sofrida com seguro muito caro. Essas torneiras, quando abertas, te impedem de realizar algumas coisas. Quem é um viajante que ama viajar, constrói a sua riqueza não nos bens materiais, mas a sua riqueza está nas experiências que você adquire. Essas torneiras abertas, que uma delas que eu citei, podem te atrapalhar a viajar. Dá uma análise na sua vida, aonde está sendo o ralo dos seus gastos. Talvez seja isso que esteja te impedindo de viajar.
Por exemplo, na Argentina, eu te garanto, você consegue ficar 4 dias hospedado num lugar maravilhoso, com um hotel, saindo do Rio de Janeiro, e vai gastar R$ 1.500. Será que é tão caro mesmo ir para a Argentina, ou você que escolheu outras prioridades e não conseguiu viajar? Preste atenção nisso. As torneirinhas podem estar atrapalhando as suas viagens, hein? Essa sexta dica é um aprendizado que eu adquiri. Quando a gente chega nos lugares, quando você chega na viagem, é o momento que você está em maior êxtase, você está em maior alegria. E se depender do que você faça, é o momento que você vai gastar mais. Não é estranho você conversar com pessoas e falar assim, olha, no meio da viagem já não tinha mais dinheiro. Isso é muito normal. O que eu faço para me organizar? Eu geralmente freio tudo no começo da viagem, não gasto muito no começo da viagem, e quando ela vai tendenciando para o meio para o fim, que aí eu começo a gastar um pouco mais. Isso me faz com que eu entenda mais a localidade, entenda mais a cidade e consiga economizar bastante. Leve isso para sua viagem. Gaste menos no começo e gaste mais no final da viagem. Ah, mas o que eu vou fazer é um passeio muito caro que vai ser no primeiro dia. Não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre gastos supérfluos que a gente geralmente acaba cometendo em viagem. E é exatamente isso que você está tentando evitar assistindo esse vídeo. Essa dica é muito maneira. A sétima dica que eu trago para você é uma dica que ajuda muito para mim. Conversar com as pessoas da localidade. Quando eu estava no Uruguai, eu economizei muitas coisas porque eu conversava com as pessoas. Na Argentina aconteceu a mesma coisa. Quando você conversa, isso te possibilita entender algumas coisas da normalidade. Uma das coisas que faz com que você economize muito quando você está no lugar é quando você tenta se comportar como um morador daquele lugar. Que quando você se comporta como um morador naquele lugar, você vai usar os benefícios de um morador naquele lugar e economizar muito mais para estar ali. Quando você já veste a roupa de turista, a tendência é que tudo fique infinitamente mais caro. Conversar com locais, com moradores, vão te ajudar muito a economizar em qualquer lugar que você vá. A não ser que você vá para um país em que você não fale a língua e aí vai ter um pouco de dificuldade. Mas nas viagens no Brasil ou em países hispânicos que dá para você dar ali um portunhol tranquilo, converse com as pessoas, vai te economizar muito nas viagens. A oitava dica é relacionada a quando viajar. A baixa temporada é o melhor momento para que você viaje e economize. Só que existem destinos que não tem como. Para que você pegue o melhor daquele lugar, você tem que ir na alta temporada. Então, assim, se puder escolher a sua viagem, tente a programar para a baixa temporada, que isso com certeza vai te economizar muito. Tanto no aéreo, na hospedagem, como os gastos nos locais, porque em baixa temporada os preços costumam ficar normalizados. A nona dica é sobre bagagem. Se você vai de avião para um determinado lugar, quanto menor a quantidade de bagagem que você levar, você vai economizar. Existe um limite que é tolerável para que você leve no avião e não pague nada, mas se você levar muita coisa, você vai pagar por esse excesso de bagagem. E isso vai tornar a sua viagem um pouquinho mais cara. Se você tiver que fazer várias conexões, talvez isso não vai ser muito baratinho no seu bolso. Então, aconselho a você levar poucas bagagens, porque você vai perceber que a maioria das coisas que você leva, você não usa. Organize isso, que isso vai facilitar muito a sua vida e economizar um pouquinho também. A 10ª dica é uma que eu repetidamente falo aqui nos meus vídeos: transporte público. Utilizar os transportes públicos podem ser uma grande pedida para que você economize. Não são em todos os lugares que você consegue ter um transporte público de qualidade, mas vários vídeos que eu já falei aqui, Foz do Iguaçu, Argentina, Uruguai, todos esses eu utilizei transporte público, paguei passagem bem barata, me transformei no local, isso fez com que a minha viagem se tornasse bem mais barata. Agora, claro que é muito confortável alugar no carro, é muito confortável andar de táxi, andar de Uber, mas se você veio até aqui é porque você quer fazer viagem e quer economizar ao máximo. Tem horas que não tem como, é Uber, é táxi. Mas se você pode, na parte da manhã, pegar um ônibus até um determinado lugar e economizar muito, vale a pena. Transporte público é uma pedida. A 11ª dica é: conheça a sua realidade. Como assim? Quando você é pobre aqui e viaja, você continua sendo pobre lá. Parece idiota, mas não é. Tem gente que pensa que quando está viajando, ela vai se tornar uma pessoa muito rica. E não é. Se você tem um padrão de vida, mantenha esse padrão na viagem.
Porque quando você mantém esse padrão na viagem, você não se estressa. Mas olha, eu gosto de economizar muito dinheiro e chegar lá e gastar muito. Tudo bem, é o seu jeito de viajar. Mas se você quer economizar na viagem, primeiro, mantenha a sua cabeça no lugar. Se aqui você acha caro R$300 para jantar, você, quando viajar, também vai achar caro R$300 para jantar. E não é porque você está viajando que você vai se permitir a luxos que extrapolem o seu orçamento e façam com que a sua viagem, que era para ser prazerosa, se torne estressante. Então, manter a consciência do que você é em todos os lugares é importantíssimo. Ou seja, se tu é pobre, tu é pobre. Pobre é pobre, em qualquer lugar. A 12ª dica, que eu já nem sei se eu dei 12, 13, não importa, é experiência. Por que isso? A experiência que você adquire nas viagens, elas são importantíssimas para que você consiga economizar numa próxima viagem. Às vezes o seu sonho é ir para Disney. Você fala, eu vou juntar todo o dinheiro do mundo e vou para Disney. Eu te garanto, se você for para Disney sendo a sua primeira viagem, você vai fazer muita besteira. Por quê? Porque a experiência que você adquire viajando modifica os seus comportamentos em vários lugares. Então, assim, se você vai viajar cotidianamente para lugares de praia, isso vai te dar bagagens para que você, quando estiver num outro lugar de praia até muito badalado, não faça gastos exagerados. Isso te deu devido à sua experiência de viagem. Por exemplo, a mesma coisa são roupas excessivas das malas. Todo mundo que faz a primeira viagem coloca tanta coisa na mala, que nada daquilo que coloca usa na viagem. Eu tenho certeza, se isso aconteceu com você já comenta aqui. Já fiz essa besteira de levar um monte de coisas para viagem. Essas atitudes, elas acontecem por falta de experiência. Quanto mais você viaja, mais experiência você adquire. Então, se eu tivesse que te dar uma dica, eu já te diria: quer viajar, se você tem um sonho, um objetivo, faça essas outras viagens como experiência para a sua grande viagem. Quanto mais experiência você tem, mais barato será as suas viagens. Eu vou fazer um vídeo sobre como comprar passagens aéreas e como se hospedar barato. Eu vou perguntar para vocês aqui no comentário e vocês vão decidir. Vocês querem saber sobre passagens aéreas ou sobre hospedagem? E vou deixar que vocês decidam aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito bacana para que você se organize. Tem muitas outras experiências que fazem com que a nossa viagem seja muito mais barata. Se você sabe outras, deixe no comentário para que todos nós aqui troquemos informações e viajemos barato. Afinal, o mundão é nosso e a gente vai conquistar esse mundo. Vai ter pobre em Paris, sim. E a gente vai conseguir chegar lá. Um beijo para vocês. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, que esse vídeo te ajude a viajar barato. Valeu? Te agradeço pela visita. Volte sempre, não demore. Fui!